Dia vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo. É bom estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5, que diz assim. Vamos ler? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmão, muitas vezes nos pegamos julgando a outros. E quando julgamos as pessoas, nós as julgamos pela sua aparência, por aquilo que nós conseguimos enxergar, pela aparência da pessoa, por aquilo que nós imaginamos da pessoa. Nós julgamos a aparência e tiramos as nossas conclusões. Mas Deus não. Deus vê a essência da pessoa. Deus conhece a pessoa no seu interior. Deus sabe exatamente quem é cada um de nós. Até onde nós podemos ir, o que somos capazes de fazer por nós mesmos. Quando julgamos as pessoas, nós damos liberdade ao nosso eu. Julgamento que vem de nós. E sempre pela aparência. Porque nós não temos como conhecer o interior, a essência da pessoa, como Deus conhece. E Deus fala, não julgai, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Não julgai. Nós temos um juiz, o nosso juiz é Deus. É Deus que conhece todas as nossas ações, toda a nossa estrutura, todo o nosso interior. Então só Deus pode nos julgar. Mas nós nos deixamos levar pela aparência. E quando nós julgamos as pessoas pela aparência, nós começamos a construir uma imagem daquela pessoa. E a partir do momento que construímos uma imagem daquela pessoa, dificilmente nós vamos nos afastar daquela imagem, dificilmente nós estaremos propensos a mudar aquela imagem que nós criamos. E que na maioria das vezes não é a mesma forma ou a verdade em relação àquela pessoa. Muita gente encontra comigo e fala assim, nossa, eu te achava tão metida, nossa, eu não gostava de você. Eu falei, que bom que agora gosta, né? Não é bom? Mas não me conhecia, julgava pela aparência, pelo que via. Nossa, você entra na igreja, fica no seu canto. Sim, é um momento meu e de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não vou conversar com quem venha conversar comigo. Mas eu entro ali em reverência para estar com Deus. E as pessoas me achavam metida, algumas aí até hoje acham, né? Fazer o quê? Mas não me conhecem. Não conhecem a minha essência. Não sabem os meus motivos para a forma de eu me portar como eu me porto, mas julgam a minha aparência. Assim como eu faço isso, me pego fazendo isso com outros. Então nós temos que nos policiar em relação a isso. E lembrar dessa palavra de Deus, não julgues para não ser julgado. Porque da mesma forma que a gente está julgando alguém, alguém está nos julgando. E acabei de falar isso. Me julgam, mas eu também já julguei muitas pessoas. Então nós temos que nos policiar. Nós temos que atentar para essa palavra de Deus. Nunca julgar. Se nós virmos alguma coisa que não é de Deus, o máximo que nós podemos fazer, alguma coisa que aos olhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com os nossos olhos, de acordo com a nossa consciência, é errado no proceder dessa pessoa, o máximo que podemos fazer é exortá-la. No mais, orar. Isso eu aprendi com o Michael. Ajuda quem pede a sua ajuda. Quando a pessoa pedir sua ajuda, você ajuda. Quando a pessoa falar, Sônia, eu não quero mais sua ajuda, você se afasta. Isso eu aprendi com o Michael. Foi um grande professor para mim. E eu aprendo isso com Deus. O Michael foi usado por Deus para falar isso. Porque Deus fala, não julgue, exorte, esteja perto. Mas se não quer, ore, ore. Então, quando nós percebemos que a pessoa está agindo de uma forma contrária à palavra de Deus e não contrária à nossa palavra, contrária à nossa vontade, contrária à nossa forma de ver as coisas, mas contrária à vontade de Deus, nós podemos exortar
com cuidado, com delicadeza. A pessoa não aceitou? Ora, é o máximo que nós podemos fazer. E a hora de juntar e a hora de afastar, não é mesmo? E a Bíblia também nos fala: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? A Bíblia também fala: você que está em pé, olhe para que não caia. Às vezes, nós criticamos algo que está no outro, mas se nós pararmos para olhar para nós mesmos, nós vamos ver que nós também temos aquilo ou coisa pior. Então eu digo: você não pode beber. Um exemplo, tá? Você não pode beber. Mas eu estou fumando, estou bebendo. Então eu quero tirar o entrave do outro, o argueiro do olho do outro, mas não tiro o que está no meu. Eu enxergo o problema, o defeito no outro, mas não enxergo o meu problema, o meu defeito, que é tão ruim quanto o defeito do outro, ou ainda maior, mais ruim, pior, né? Mais ruim. Pior do que o defeito do outro. Vamos corrigir isso aqui? Pior do que o defeito do outro. Eu olho para o defeito, pseudo-defeito, né? Entre aspas, e não vejo o meu defeito. Então eu quero ajudar a outra a se libertar, mas eu mesmo não me liberto. Eu indico para outra: ó, você não pode fazer isso, porque isso contraria a palavra de Deus. Olha, você não pode fazer isso, porque isso é prejudicial a você. Olha, você não pode fazer isso, porque isso é prejudicial para fulano e tal, as pessoas que estão ao seu redor. Você não pode fazer isso, porque isso vai te levar para um abismo. Mas eu não vejo que eu estou fazendo a mesma coisa, ou coisa pior. Eu tento tirar o argueiro do olho do outro, mas não tiro do meu. Não tiro a trave. Eu tenho um problema ainda maior, um erro ainda maior, e eu não tento me corrigir. Eu quero exortar o outro. Eu quero que o outro seja liberto, mas não penso na minha libertação. Vocês já viram aquilo no avião? Se tiver uma pane, alguma coisa, antes de uma turbulência, antes de você colocar a máscara no teu próximo, naquele que está ao seu lado, coloque primeiro em você. É exatamente isso. Antes de você querer corrigir a outra pessoa, corrija-se primeiro. Veja o que você está fazendo. Veja se realmente você está em condições de tirar aquele argueiro do olho, de socorrer aquela pessoa, de exortar. Ou se você está fazendo a mesma coisa ou coisa pior. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho. Como que eu vou ajudá-lo? Se eu quem preciso de ajuda? Como que eu vou ajudá-lo naquilo que é mais simples, se eu tenho um problema ainda mais grave? Em relação ao nosso agir, ao nosso proceder? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É exatamente isso. Coloca primeiro uma máscara em você, para depois você ter força para colocar a máscara no teu irmão, poder cuidar dele, daquele que está ao seu lado. Trate-se primeiro, de acordo com a minha palavra, diz o Senhor aqui em outras palavras. Se trate primeiro, se purifique primeiro, se santifique primeiro, corrija os seus erros primeiro, depois você vai ajudar o outro, ou vai tentar tirar o outro do erro. Não julgue. Se julgue antes, para depois julgar o próximo. O que Deus está dizendo é: tenha um acerto comigo primeiro. Se acerte comigo. Depois você vai ajudar o outro a se acertar também. Se acerte, se conserte. Pregue primeiro para si, para depois pregar para o próximo. Reflita primeiro, para depois refletir sobre a vida do próximo. Julgue-se a si mesmo, para depois julgar o próximo. Ou melhor, nem julgue o próximo. Porque o juiz é o Senhor. Não julgueis, para não ser julgado. Não julgueis. Examine-se e auxilie o outro. Tira a trave do seu olho, para você poder enxergar as coisas como Deus enxerga, como a palavra de Deus enxerga,
para você poder enxergar as coisas corretamente, para depois de tirar o argueiro do olho do outro. Porque se você tem uma trave no seu olho, você vai machucar o outro quando você tentar tirar o argueiro do olho dele. Você vai ferir, porque você tem uma trave no seu olho. Você não está enxergando direito. Irmãos, temos que refletir. Temos que ser os nossos juízes, nos julgar primeiro. Ou melhor, nos acertar com Deus primeiro, nos acertar com a palavra de Deus. E nunca julgar as outras pessoas. Principalmente porque sempre julgamos pela aparência. Sempre julgamos por aquilo que podemos ver. E nossos olhos são limitados. A nossa mente é fértil. A gente vê uma pessoa que a gente não simpatiza muito, a gente já fala, ai, aquela pessoa deve fazer isso, aquela pessoa deve fazer aquilo, aquela pessoa é assim, assim. Mas a gente não conhece. Não conhece a essência. Lembro-me aqui, já falei, se não falei, falo agora, se falei, repito. Falo de novo. Quando eu estava dando aula, e uma uma irmã, disse para mim, olha, Sônia, tinha uma moça que queria, uma irmã em Cristo que queria orar para mim. Eu falei, que bom, né? É bom orar um pelos outros. Não, mas eu não quis. Por que você não quis? Porque ela não segue a Deus de todo o coração. Ela não segue a Deus direito. Aí eu disse, como você sabe? Você vive com ela 24 horas? Como dizia o Michael, você está com ela na hora que ela está embaixo do chuveiro? Você está com ela na hora que ela deita a cabeça no travesseiro? Você está com ela 24 horas por dia? Não. Você está com ela na hora que ela se prostrou lá no quarto dela e falou com Deus, que ela chorou com Deus? Não. Então, como você sabe que ela não segue a Deus direito? Não, porque assim, eu falo, olha, é Deus quem conhece a essência dela. É Deus que sabe o particular dela. É Deus que sabe as lutas que ela traz com ela. Então, como ela não segue a Deus direito? Você julgou a irmã e foi reprovada por você. Mas será que foi reprovada por Deus? E quando você julgou a irmã, não a achando digna de orar por você, você se enalteceu. Você se colocou em posição de soberba. Você se achou santa a tal ponto que não podia receber a oração dela. Em outras palavras, tá, irmãos? Mas foi isso que eu quis dizer. E por você se achar assim, ou achá-la indigna de orar por você, você pode ter perdido uma bênção. Talvez você tenha perdido até aquela libertação que você sabe que você precisa. Só você e Deus sabem. Porque você não aceitou a oração dela e era ela que Deus ia usar para libertar você, para curar você, para te dar um norte, uma direção. Porque você olhou a aparência, você julgou de acordo com as suas conjecturas. Você não agiu de acordo com a palavra de Deus. E aí a irmã olhou para mim e falou, será? Sim, será. Porque como que nós podemos dizer para uma pessoa, você não ore para mim, porque você não é digna? Irmãos, orais um pelos outros, para que sareis, é a palavra de Deus. Se alguém quer orar por mim, amém. Mas se ela não for digna, é ela e Deus. E quem é digno diante de Deus? Ninguém. Nós somos pecadores. Nós temos que nos humilhar diante de Deus todo dia e falar, Senhor, ajuda-me. Senhor, santifica-me. Senhor, purifica-me. Senhor, me liberta daquilo que não te agrada. Ajuda-me com meus pensamentos. Quantas vezes vem pensamentos na mente da gente que a gente não quer e repreende? Tem que lutar dia a dia. Senhor, não aceita esse pensamento. Eu repreendo em nome de Jesus. Quantas vezes?
Então, quando ela não aceitou a oração da irmã, ela se achou mais santa que a irmã. A irmã não era digna de orar por ela. E era através da irmã, provavelmente, que Deus ia entregar o que ela precisava. Talvez nem o que ela quisesse, mas o que ela precisava. Sem nenhum julgamento em relação a essa irmã que não aceitou a oração também. Sem nenhum julgamento. Foi o que ela decidiu. O nosso livre-arbítrio, a gente toma decisões sobre ele, através dele. Só que nem sempre são as decisões corretas. Não podemos julgar pelas aparências. Para julgarmos, nós temos que julgar de acordo com a palavra de Deus. Mas nem isso Deus nos permite. Porque ele fala, não julgueis. Quando ele fala, não julgueis, ele não está falando, pega minha palavra e julga. Ele falou, não julgueis. Nós podemos perceber que está errado, que não está de acordo com a palavra de Deus. O máximo que a gente pode fazer é exortar. Mas nunca julgar. E nem ter aquela pessoa como indigna de orar por nós. Não, irmãos. A oração, ela vem de Deus. Através da oração, quem age é Deus, não é a pessoa que está orando por nós. Aquela pessoa, o máximo que ela tem é boa vontade, é amor por nós, de clamar a Deus por nós. Amor por nós para clamar a Deus por nós. Mas não é ela que vai nos curar, não vai sair poder dela, não vai sair santidade, dignidade dela, e sim do Deus ao qual ela está clamando, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de Elias e Daniel, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o Deus trino e poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É dele que sairá o poder, é ele quem agirá. A irmã, o irmão, está sendo apenas um canal de bênção para nós, que está clamando por nós, está desejando o nosso bem na hora da oração, pelo menos na hora da oração. Então, não podemos recusar a oração, irmãos, não importa quem está orando, desde que seja uma pessoa que ore a Deus em nome de Jesus. Orando a Deus, ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Não podemos julgar as pessoas. Muitas vezes, Deus usará a pessoa mais simples aos nossos olhos, às vezes até desprezíveis aos nossos olhos, se é que a gente possa desprezar uma pessoa, que é uma coisa que eu não entendo isso. Sabe, uma pessoa ser desprezada, isso é uma coisa que mexe muito comigo quando alguém é desprezado, alguém que nega a palavra para outra pessoa, alguém que nega um pedaço de pão, alguém que trata mal só porque a pessoa está na rua. Isso mexe muito comigo. Então, por mais que a gente despreze uma pessoa, se é que se pode desprezar alguém, uma pessoa, volto a falar, porque eu tenho para mim, como Deus falou comigo uma vez, que Ele vai pedir conta a nós das pessoas que Ele coloca no nosso lado. E às vezes, porque a gente não dá uma palavra para a pessoa, a gente não pode socorrê-la. A gente não tem oportunidade de dar aquela palavra de novo. E a gente não sabe o que a nossa negação causou àquela pessoa. Mas se a gente for orgulhosa, soberba, não aceita oração. Não vou falar com você. Não, com você eu não quero falar. Vê na Bíblia, vê na palavra de Deus, se alguma vez Jesus recusou falar com alguém. Vê na Bíblia, se alguma vez alguém foi ter com Jesus, Jesus mandou embora. Não vou falar com você, não quero falar com você. Tem isso na Bíblia, irmãos? Nós não temos que seguir os passos de Jesus? Não é Jesus o nosso exemplo? E Jesus gostava de todo mundo que foi falar com ele? Certamente que não. Mas Jesus agia sob o amor do Pai, sob o amor santo. Pessoas que foram falar com Jesus foram pessoas que machucaram Jesus. Mas Jesus nunca deu lugar ao amor ou ao julgamento do homem, mesmo sendo homem. Ele sempre aplicou o amor divino, mesmo sendo homem. E às vezes nós não fazemos isso.
Não fazemos mesmo. Nós queremos vingança, nós julgamos, nós não queremos falar porque eu não tenho tempo, porque eu não posso, porque eu não quero, não sei o quê, porque... Mil desculpas. Alguém chega perto de nós para pedir um pão. Ah, não, nossa, tá sujo. Não é de rua, não. Mas, e se um anjo de Deus chegasse até nós e não chegasse todo resplendoroso, não sei, com todo resplendor, se não chegasse todo bonito e chegasse diante de nós travestido de um mendigo, será que nós, sabendo que ele era anjo, a gente ia tratar como nós tratamos um mendigo? Nós iríamos julgá-los? Quantas pessoas que estão na rua, porque foram assoladas por culpa que Satanás lançou na mente deles, pessoas que serviam a Jesus e hoje estão na rua, e nós vemos e julgamos. Está na rua? Alguém chega para pedir uma coisa? Vai trabalhar, vagabundo. Perdoa a palavra, que é uma palavra muito feia, não gosto de falar. Nem costumo falar. Vai trabalhar, vagabundo. Mas a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Alguns sim, alguns não querem trabalhar mesmo. Mas à vista assim, não dá pra gente saber, não dá pra gente julgar, a gente não conhece a vida da pessoa. Então a palavra de Deus fala, não julgues. Quando nós julgamos a nós mesmos, nós passamos a analisar as nossas atitudes, as nossas ações. Então, se estivermos diante de uma pessoa que não quer trabalhar, não quer nada com a vida, né? Quer se aproveitar de outros, porque acontece isso, tem pessoas. Quando nós ajudarmos, nós vamos fazer porque nós estamos julgando a nossa ação. Eu estou fazendo porque eu posso, Deus me deu condições de socorrer alguém, então eu vou socorrer. Depois, com o tempo, a hora que eu ver que a pessoa não quer nada com nada, não quer levar as coisas a sério, é outra coisa. Mas eu não posso olhar a aparência da pessoa e falar, você não gosta de trabalhar? Você não gosta de fazer, você não é digno de orar para mim? Você não serve a Deus de todo o coração? Você não tem fé? Como que eu posso dizer isso para uma pessoa? Se eu não conheço a essência da pessoa? Como que eu posso tirar o argueiro do olho do outro se no meu olho tem uma trave? Como que eu posso julgar você pelo seu erro se o meu erro é muito maior? Nós temos telhado de vidro, sabiam? E ele é mantido, nosso telhado é mantido. Mas um dia pode chegar a pedra certeira que vai quebrar esse telhado. Mas se nós estivermos dia a dia cuidando desse telhado, deixando ele fortalecido, para que ele não seja tão frágil, pode vir a pedra que for, não vai destruir, não vai quebrar. Mas para isso é preciso que nós venhamos refletir, nós venhamos julgar a nós antes de julgar os outros. Aliás, nós venhamos julgar a nós para não julgarmos a outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Deus em momento nenhum nos recomenda julgar. Julgue, não julgueis. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir. E vós que reparas tu no argueiro... E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Como você, meu irmão, não faz isso que é errado se eu estou fazendo aquilo? Ou estou fazendo algo pior? Como? Mas o irmão que eu estou falando não sabe. Mas um dia vai vir alguém que sabe e vai dizer assim, olha, como que você orienta aquele se você faz pior? Temos telhado de vidro.
Irmãos, para tudo isso, para que aconteça tudo isso, para que a gente não julgue o próximo, para que a gente não se ache melhor que o próximo, nem pior, tá? Porque ninguém é pior que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não erra, não tarda e não falha. Deus não criou ninguém que não preste. E não criou ninguém para ser melhor, que é melhor que o outro. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós encaminhamos a nossa vida seguindo a Jesus, tentando fazer a vontade dele, ou ignorando os preceitos de Deus e agindo pela nossa própria consciência, pelos nossos prazeres, pela nossa vontade. Tem o caminho da vida e o caminho da morte. Nós que escolhemos. Então, à medida que a gente se analisar, à medida que a gente tentar se chegar mais e mais próximo a Deus, à medida que a gente meditar mais na palavra de Deus, como nessa que está em Mateus de 1 a 5, nós vamos tratar as pessoas diferente. E quando nós vimos uma pessoa que está agindo errado, nós vamos chegar e exortar. Olha, está errado, procurando fazer isso. Mas antes, nós já exortamos a nós mesmos. Eu não posso fazer isso, está errado. Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não aceito. E não é porque eu falei com Deus, eu me acertei com Deus, que eu também agora sou maioral. A outra pessoa não é digna de falar comigo, a outra pessoa não é digna de orar por mim. Não, eu vou exortar, mas com toda humildade, sabendo que eu estou em pé hoje, mas amanhã eu posso cair. Então, a gente vai se colocar em situação de igualdade. E se a pessoa aceitar, muito bem. Se a pessoa não aceitar, ore por ela. Ore. E deixa Deus agir. Vai até onde ela permite. Não permitiu mais? Volto a dizer, aprendi com o Marco. Até onde ela permitir você ajudar, ajude. Não permitiu mais? Fique em oração. Ajude aí em oração. Vai valer muito mais do que você estar perto. Mas não negue jamais a palavra quando ela pedir para conversar com você. Não negue jamais ajudá-la quando ela pedir a sua ajuda. Não deixe jamais de orar por ela. Não deixe jamais de pregar a verdade, que é a palavra de Deus. E não deixe jamais de procurar dia a dia viver a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Não julgues. Ore. Não julgues. Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho e não está te deixando enxergar que antes do irmão se corrigir, antes de você ajudar o irmão a se corrigir, você precisa se corrigir. Corrigir a ti mesmo, para depois ajudar o irmão a se corrigir. Tira o argueiro do olho do teu irmão, depois que você tirar a trave do seu olho. E quem sabe, a trave que tem nos nossos olhos é Deus em primeiro lugar e depois nós mesmos. Se nós não tirarmos as traves dos nossos olhos e formos tentar tirar o argueiro do olho do próximo, nós vamos machucá-lo. No mínimo, irmão, com uma decepção muito grande. Porque a hora que a gente conseguir auxiliar a tirar o argueiro do olho dele e ele olhar para nós e ver a trave do nosso olho, no mínimo terá uma decepção muito grande. Mas é mais que isso. Guarde bem essa palavra. Não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir. Meçamos a nós mesmos, para que ninguém precise nos medir. Julguemos a nós mesmos, para que ninguém precise nos julgar. Examinemos a nós mesmos, para que ninguém precise nos examinar. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que não está no seu olho? Vamos ver as traves que estão nos nossos olhos. Vamos pedir libertação, ajuda de Deus para sermos libertos e podermos enxergar as coisas como Deus enxerga. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho?
como que eu vou ajudar o irmão se eu nem me ajudei ainda? Hipócrita, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se purifique primeiro, se santifique primeiro, se achegue mais a Deus, procure ter mais comunhão com Deus. Julgue-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Depois você vai ajudar outro a andar no caminho de Deus, a deixar os erros, a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas nunca, nunca julgue pela aparência. Nunca ache ninguém indigno de estar próximo de você. Nunca ache ninguém indigno de ter a sua ajuda quando a pessoa pedir a sua ajuda. Nunca negue a palavra a ninguém. Examine-se para depois ajudar o próximo. Examine-se para depois tecer consideração sobre o próximo. E ao examinar-se, fala com Deus, procura se chegar mais e mais a Deus, medita na palavra de Deus e deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixemos o Espírito Santo agir na nossa vida. Vamos nos examinar, vamos tirar as traves dos nossos olhos e aí estaremos prontos para tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Amém? Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde, muita reflexão. Sejamos com os olhos bem limpos para poder enxergar o amor de Deus nas pessoas. E para que possamos ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque já deixamos Deus, o Espírito Santo, agir em nós. Já nos examinamos, já nos julgamos, entre aspas. E já estamos prontos para que Deus nos use como instrumentos poderosos nas suas mãos. Amém? Muita paz, muita saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E em breve vou trazer uma novidade muito boa para vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia.